EPT, e mais uma edição produzida pelo projeto Reconexão Periferias, um projeto da Fundação Perseu Abramo, que trabalha em rede com mais de 800 coletivos em todo o Brasil, coletivos das periferias que atuam nas questões de cultura, trabalho, segurança e trabalhos comunitários, enfim. E recebemos hoje aqui duas pessoas muito importantes sobre um tema tão importante, o processo de independência em curso no Brasil, um processo que teve início excluindo a participação popular e que hoje é uma independência inconclusa pelo temor do levante popular. Estamos aqui com os professores Ana Flávia Magalhães Pinto e João Carlos Nogueira. Ana Flávia é professora do Departamento de História da Universidade de Brasília. Ela é coordenadora da Regional Centro-Oeste do Grupo de Trabalho Emancipações e Pós-Abolição da Associação Nacional de História, e ela também integra a Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros. João Carlos Nogueira é sociólogo e integrante da Cátedra de Combate ao Racismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Um dos temas que eles debaterão aqui com a gente é o processo de independência nos anos que antecederam 1822 e um medo terrível que as elites manifestavam naquele momento, de que o exemplo de Santo Domingo, que depois foi batizado de Haiti, em que a população negra se rebelou, expulsou o dominador francês e também aboliu a escravatura, fosse copiado aqui. E a partir desse ponto de partida, eu recebo Ana Flávia Nogueira aqui com uma boa noite. Deixo os dois, eles vão conversar com você que está nos assistindo. Uma boa noite para vocês. Bom programa. Boa noite, Isaías. Obrigado pela recepção que você nos faz. Boa noite, Isaías. Obrigada por essa introdução, por esquentar, por sinalizar como o debate vai acontecer. E é isso, aqui a gente vai trocando umas figurinhas. Ok, estarei aqui assistindo atentamente. Um beijo para vocês, boa noite. Um beijo aos telespectadores também. Bom, vamos lá então, né, Nogueira? Professora Ana Flávia, que bom que a gente agora se encontra e nós temos certeza que teremos uma hora, né, para conversar e aquecemos um pouquinho, como também fez o Isaías. E eu tenho acompanhado sempre muito de perto as suas pesquisas e as suas publicações, e o tema de hoje, né, que esse convite que nos foi feito, ele me parece estar bastante adequado àquilo que a gente, quando olha o nosso tempo de memória para 1822, né, para a gente refletir nesses tempos, né, de século XXI em 2020. Então, eu queria deixar a palavra contigo inicialmente, para a gente caminhar nesses 60 minutos aqui, navegando lá e cá, né, nesse tempo histórico nosso. Sim, eu agradeço o convite e sinalizo, inclusive, a gratidão pelo convite feito pelo professor Paulo Ramos, né, e também por você, por essa oportunidade de trocar, né, você é um sociólogo, eu uma historiadora, mais dois intelectuais que estão interessados em analisar e entender as dinâmicas dessa sociedade brasileira. Então, vamos lá, né, porque efetivamente nós já estamos em clima de preparação para o bicentenário da independência em 2022 e temos assistido
a renovação do interesse sobre essa conjuntura das primeiras décadas do século XIX e até mesmo as últimas do século XVIII, né, os últimos anos do século XVIII. E esses debates chamam a atenção para uma série de questões que certamente escapam aos limites da nossa conversa de uma hora, mas entre elas, a gente poderia destacar a própria narrativa que localiza a independência brasileira em 7 de setembro de 1822 como algo definitivo e também tendo na figura de Dom Pedro I o seu maior protagonista. Apesar dos nossos limites, e mesmo que de forma breve, acho que podemos levantar alguns pontos relevantes, sobretudo para uma reflexão feita no contexto do grito dos excluídos, né, algo que já se torna uma tradição das lutas dos movimentos sociais nas últimas décadas. E o fato é que é um fato comum, né, entre as nações, a outras nações, na verdade, o episódio da independência serviu de material para a elaboração de uma espécie de mito fundador da nacionalidade brasileira, mas que, em alguma medida, já não ganha muitos corações e mentes no tempo presente. Eu digo isso considerando que ainda nós vivemos um momento em que não interessa nem mesmo a parcelas de setores conservadores a simples adesão da aversão de que a independência do Brasil teria acontecido tal como foi pintada pelo Pedro Américo naquele quadro Independência ou Morte de 1888. E que, portanto, acho que uma vez que não há essa adesão total, né, nos é possível desafiar de maneira ampliada simplificações que produzem apagamentos e silenciamentos de muito maior alcance, né? E aí, nesse sentido, nunca é demais lembrar que aquele quadro do Pedro Américo ele foi produzido num contexto em que era estratégico, né, fazer a exaltação do legado monárquico para a formação do Brasil como uma nação. De fato, era um momento em que se processava um avanço republicano e uma representação heróica sobre Dom Pedro I por parte de monarquistas fazia tudo bastante sentido, né? E tratava-se, além disso, de uma disputa de narrativa vivida no calor da hora, né? Eu vou só desativar aqui o WhatsApp, que aí não faz barulho. Mas, enfim, retomando, essas disputas de narrativa, aliás, foram fundamentais para a produção de esquecimentos de outros projetos elaborados no Brasil com um potencial democrático bem mais expressivo, né? E aí, sendo assim, é preciso que a gente vá além das acusações de falseamento histórico, que se valem apenas da ridicularização do Dom Pedro I por estar sofrendo por um mal-estar intestinal, ou pelo fato de ele ter usado uma mula no lugar de um imponente cavalo para se dirigir de São Paulo a Rio de Janeiro, né? Uma vez que no contexto da independência brasileira, setores hegemônicos priorizaram a fundação da nação sobre a manutenção da escravidão e o cerceamento de direitos de cidadania a parcelas expressivas do que se poderia chamar de povo, nós precisamos avaliar o que tais escolhas têm a nos dizer sobre o passado e também sobre o presente do Brasil como uma nação. E aí não se trata de condenar os homens do passado por não terem feito algo que fugia
ao seu alcance, mas, sobretudo, de perceber que as escolhas feitas não foram as únicas possibilidades levantadas naquele contexto ali, que a gente pode tratar como conjuntura, mas que também tem o alcance de produzir ressonâncias em nível da própria estrutura da sociedade brasileira. Uma vez que temos o vício de atribuir centralidade às ações promovidas desde o território europeu, eu acho que para a gente avançar nesse sentido, a gente precisa ir além daquilo que a gente faz rapidamente nesse contexto, que é elencar os interesses portugueses e ingleses naquele cenário. Porque é importante que a gente reconheça que, antes de mais nada, o sentimento de brasilidade ali naquele contexto de 1820, 21, 22, 23, né, era ainda muito frágil para que fosse capaz de estabelecer uma unidade consolidada entre todos os projetos de negociação e ruptura, ou uma ruptura definitiva com o domínio colonial português, né? Porque isso vai, nos demanda pensar para além dessa centralidade obrigatória, porque a julgar pela experiência não só da Ilha de São Domingos, depois Haiti, como analisada pelo historiador C.L.R. James em Jacobinos Negros e outras produções, né? Mas também em outros lugares como a própria Colômbia, como foi demonstrado pelo historiador Alfonso Munera, num livro chamado O Fracasso de la Nación, né, que ele vai analisar os diferentes projetos que mobilizavam os sujeitos sociais desse território atual da Colômbia na virada do século XVIII para o XIX. Esse contexto, então, assistiu à elaboração de expectativas de liberdade ou mesmo independência, que vão além dos limites previstos pela pressão francesa, espanhola ou portuguesa para a restauração do domínio colonial em terras do lado de cá do Atlântico. E, no caso brasileiro, existe um dado que eu gosto de frisar, e aí eu já me preparo para ir passando a bola para você, para a gente continuar, diz respeito à marcante participação da população negra, não apenas na escravidão, mas também na condição de pessoas livres e libertas, inclusive atuando nesses momentos que a historiografia, a história política convencional identifica para acompanhar esse processo, né? E, de fato, a gente pode, as pesquisas já nos permitem falar como que essas diferentes pessoas, né, elaboraram sentido sobre aquilo que posteriormente serviria para estabelecer um conceito de nação brasileira. Porque, ao contrário dessas expectativas das elites nacionais, que se pretendiam brancas, o Brasil já respondia, naquele contexto, pela maior população negra, livre e liberta das Américas, né? E aí é curioso pensar que as escolhas feitas e registradas na Constituição de 1824, elas, ainda que não explicitamente estejam se posicionando para cercear o acesso à cidadania a essas pessoas, isso foi sim atravessado, a própria Constituição, ela foi atravessada por esse repertório. E aí, pensando nesse cenário, afora um recuo
a Conjuração Baiana de 1798, investigada pela historiadora Patrícia Valim, em que são bastante lembradas as participações de Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, e até mesmo as críticas à manutenção irrefletida da escravidão, aquilo ali é problematizado, né, nesses embates. Eu penso ser interessante acompanhar a trajetória de um sujeito como Antônio Pereira Rebouças, né, que justamente nasceu no ano desse levante, também na Bahia, só que na região do Recôncavo, né, e nessa Bahia que estava ali reivindicando igualdade, liberdade, fraternidade em jornais murais e em discussões cotidianas, né? E que, portanto, esse sujeito, não por acaso, é um sujeito que nasce nesse contexto de reivindicação desses valores, ele vai participar ativamente das lutas pela independência na Bahia, que se estendem até 1823, cujo marco é o famoso 2 de julho, em que, aliás, figuras femininas como Maria Filipa, Joana Angélica e Maria Quitéria também habitam as narrativas. Mas, voltando ao caso que eu chamei a atenção, que é o do conselheiro Rebouças, a historiadora Caleb Greenberg tem um brilhante trabalho a respeito dele, que se chama O Fiador dos Brasileiros, Cidadania, Escravidão e Direito Civil no Tempo de Antônio Pereira Rebouças. E aí, com base nessas pesquisas, eu acho interessante a figura do Rebouças, porque, apesar de não expressar ideias radicais, né, de ruptura, muito pelo contrário, ele elaborou ideias sobre o Brasil que desafiavam esses projetos convencionais, porque, tal como ele previa a elaboração, né, nos seus anos, nesses anos que se seguem, né, a independência, o Rebouças era alguém que vinha do século XVIII, construindo um século XIX, em que ele almejava que essa população livre de cor, ou os também chamados mulatos ou pardos à época, essa população poderia ser priorizada na construção da nação. Então, eu poderia ainda falar de outras ações de maior interesse em questionar, até naquilo que a gente chama de uma espécie de proto-republicanismo no Brasil, já nesse momento, né? Além dessas participações dessas populações em ações mais radicais, a gente poderia ainda citar uma série de exemplos que nos permitem demonstrar como o racismo foi fundamental na fundação dessa nação, e isso para além da escravidão, mas, ou seja, algo que nos obriga a pensar que essa população negra, ela não deve ser entendida apenas, né, nessas lutas pela saída da escravidão, né, algo que é muito comum e faz com que a gente naturalize certos lugares de exclusão, né, desses sujeitos. E aí, mas enfim, a gente tem uma série de registros ali que mostram, inclusive, esse tensionamento racial nesses primeiros anos, né, do Brasil como uma nação independente, mas, enfim, a gente pode ir continuando a discussão, que depois a gente retoma. Claro. Você levantou questões, professora Flávia, fundamentais para que a gente consiga entender o contexto de 1822. Há um certo vício, às vezes até mesmo por algumas correntes acadêmicas na historiografia, de marcar o 1808, o 1822, e construir uma narrativa que vai se consolidando como vitórias das elites, né, brasileiras, que à época
dadas as condições pós-Revolução do Porto, foram hábeis, né, em negociar uma saída, né, para o Brasil, considerando o que se colocava naquele momento. Acho que você desconstrói de maneira bastante competente, como essa ideia que está muito fixa, às vezes, sobretudo para os iniciantes no conhecimento da história do nosso país, né? Eu diria mais, um país que é fundado na violência e no autoritarismo, ele não tem uma folga que você possa falar em algum momento, naquele período, que tenha se dado com leveza e tranquilidade, né? Nós não podemos nunca esquecer o seguinte: antes de 1808, né, com a chegada da família real, nós tínhamos 300 anos de história, 1500, né? Os outros 500 que se reivindicou em 2000 pelos movimentos sociais e populares, era exatamente fazer uma reflexão sobre o descobrimento. O questionamento profundo sobre o descobrimento. Nós estamos questionando o descobrimento, nós questionamos o 1808, nós questionamos o 1822. Exatamente porque a marca desse tempo, ela está fundada, alicerçada, amalgamada na violência a dois povos, os povos indígenas e os povos negros, né? Negros africanos. Então, quando a gente começa a olhar a linha do tempo e a maneira com que o Brasil vai sendo contado, a forma da ilustração que vai sendo desenvolvida, e nós chegamos até 1822, olhando um pouco mais à frente, e sobretudo, localizando quem eram esses povos, né? Nós estamos falando de aproximadamente 7 milhões e meio, quase 8 milhões, né? Entre 22 e 1850, onde aparecem os primeiros dados mais concretos, somente em 1872 que a gente tem um censo, né, de todas as províncias, mas essa ideia muito fixada na memória de que tudo parece que começa em 1808 e 1822 já se tem a independência, né? Ela precisa ser desmistificada, exatamente porque antes, é só pensar que Lombo dos Palmares é de 1695, né? O Palmares é de 1695, uma das mais importantes manifestações da história das Américas, né? Que eclodiu não só em Alagoas, mas em todas as províncias onde existiam a mão de obra, escravos, escravizados em nosso país. Então, eu acho que a reflexão que cada vez mais vai sendo exigida é que a gente desmistifique dessa forma com que você faz, e é o esforço que nós devemos fazer de análise, as razões pelas quais foi se fazendo uma opção para o desenvolvimento da nação, né? A nação que emergia dali, ela emergia com exclusões, violência e autoritarismo, né? Era um padrão que se desenvolveu e não por acaso. Depois a gente vai no final, mais ao final do programa, discutir a contemporaneidade, né? E o Brasil em 2022, quer dizer, o que é possível você prospectar frente ao que nós estamos aqui vivenciando, exatamente porque não se superou estas marcas profundas do mito fundador. Não se superou. Ao contrário, quando você olha os paralelos das desigualdades e do racismo que se estruturou, ele permanece e vai se deslocando ao tempo, né? Ao longo do tempo da nossa história. Então, às vezes, meio que incompreensível para os acadêmicos da atualidade, quando vão estudar o racismo estrutural, o racismo ambiental, o racismo institucional, as várias formas de manifestação do racismo, sem que olhem exatamente como que ele se amalgamou, se estruturou, né, nos ambientes das províncias, e a estratégia que se tinha exatamente na manutenção da escravidão. Por mais esforço que se possa buscar identificar nas manifestações
da elite, né? Mesmo José Bonifácio, que tinha uma proposta, quando você olha a maneira com que o parlamento se articulava em torno do processo de independência, as respostas que foram sendo dadas para aquilo que se identificava como necessário, que era justamente impedir a violência da escravidão, demoraram mais 70 anos para chegar a 1888. Né? Se havia a intencionalidade de você olhar para aquele ambiente europeu do liberalismo, para olhar para aquele ambiente das liberdades, olhar para o ambiente do desenvolvimento de uma nação, se retardou por quase 70 anos para chegar a essa conclusão de que a violência, o autoritarismo e o que poderia dar as bases para a constituição de uma nação foi completamente esquecido em nome de uma articulação, né, dos fazendeiros com a emergência dos comerciantes, que se iniciava principalmente a partir de 1850, exatamente quando tenta-se impedir definitivamente o tráfico de escravos, seja por interesses ou não da Inglaterra, mas já era um período tardio em relação àquilo que deveria acompanhar a independência em 1822. Quer dizer, a independência de um país, quando se dá, ela precisa dar resposta à população. Quer dizer, uma independência sem povo, e uma independência onde constitui, e mais do que isso, além de constituir as forças conservadoras, de constituir os elementos das forças conservadoras, mantém aquilo que é o mais caro para a população como um todo, que é justamente a escravidão. Né? A escravidão. E, por fim, você coloca um elemento importante. Nós sempre precisamos ter em mente de que o Brasil, há muito tempo, desde os finais do século XVIII, ele sempre teve uma população gradativamente livre, muito grande. Né? Ele sempre teve uma crescente de populações livres da escravidão, sempre bastante grande. No entanto, isso não diminui, e não diminuiu em absoluto, as práticas, né, da exclusão e do racismo, que é o que faz com que a gente tenha se constituído uma nação, não só tardiamente para a abolição da escravidão, mas também como uma nação que não consegue escapar da origem do racismo, que se mantém, evidentemente, até hoje, e no segundo e terceiro bloco aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu penso que nesse primeiro exercício nosso, é importante a gente frisar de que 1822 tem um contexto amplo, tanto antes como a sequência, né, com que se dá depois da independência de 1822. Eu acho que seria muito importante, ao que você abordou também, que a gente agora pudesse ir levando um pouco quem está nos assistindo a compreender a independência para o final do século XIX, né? Que me parece aí onde a gente vai localizar melhor a República, também com o processo constituinte viciado, o mesmo que aconteceu em 1824, né? Com a promessa de que haveria um processo constituinte que não aconteceu, né? Foi bastante monárquico, e nós vamos chegar ao final do século XIX com a abolição da escravidão em 1888, com o processo constituinte e a República em 1889. Eu acho interessante, assim, a gente fazer, como historiador, eu preciso caminhar com cuidado no tempo. E não que a gente vai conseguir fazer isso tão rapidinho, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, apesar de ter sido outorgada
A Constituição de 24, no seu artigo 179, dizia que todos os cidadãos devem ser considerados em seus talentos e virtudes, e que nada além disso deveria afetar o acesso aos seus direitos, né? E aí, isso é uma informação que vai ser muito cara, né? Se a gente vinha lá tentando refletir sobre as ressonâncias da Revolução do Haiti, que coloca em outra chave essas promessas de liberdade, igualdade e fraternidade, esta Constituição, apesar de todo o seu contexto conservador, etc., ela apontava ela apresentava promessas que também seriam trabalhadas e ressignificadas pelos diferentes sujeitos. E aí eu chamo a atenção para o fato, para essa participação da população negra livre, não para que a gente perca de vista a gravidade da escravidão, porque justamente nesse contexto de independência, o Brasil vai se destacar por num contexto de descumprimento de acordos internacionais e sustentação de uma escravidão que era crime, né, por força de acordos internacionais, mas que foi relativamente tranquilamente mantida por força de um costume, aquilo que o professor historiador Sidney Chalub aponta no seu último livro, A Força da Escravidão, em que a naturalização da condição de escravo a todas as pessoas negras, ou seja, você tem que se provar, uma pessoa negra é escravizada até que se prove livre, né? Essa suspeição da escravidão vai ser algo que vai afetar amplos setores dessa sociedade. E não vai ser por acaso que já em 1833 a gente vai ter o surgimento dos chamados jornais da imprensa negra no Brasil, que eram jornais que eram escritos por pessoas negras, né, que se dirigia também a dialogar com pessoas com esse mesmo perfil e para além delas, mas havia uma preocupação de explicitar um senso de coletividade, né, e que falavam sobre problemas dessa vida na sociedade brasileira que afetavam esse segmento, né? Ou seja, eles estão falando já em 1833 de preconceito de cor, impedindo que esses cidadãos sejam respeitados em seus talentos e virtudes. E aí é curioso que nesse período regencial, e é importante a gente ter em vista o seguinte: a nação é fundada em 1822, mas a própria condição de um período regencial a separar o primeiro reinado e o segundo reinado é porque essa nacionalidade, essa estabilidade da independência brasileira, ela é relativa e ela foi disputada, né? E é interessante perceber nesses jornais, já em 1833, como que essa participação negra nessa sociedade, nos espaços de liberdade, ela serve também para a gente perceber como que as disputas entre conservadores, restauradores, né? Restauradores, liberais, moderados e exaltados, aquilo ali foi também uma espécie de espaço de ensaio, de testes do que seria essa nacionalidade brasileira. E aí não vai ser por acaso que a gente vai ter jornais com o título, além de O Mulato Homem de Cor, mas O Brasileiro Pardo, né? O Cabrito, o Criolinho, até um outro que é mais difícil de compreensão, mas chamava o Lafrente, que inclusive apontava para essa necessidade dessa população negra livre, que estava sendo excluída
desse projeto nacional, dessa narrativa sobre a nacionalidade, essas pessoas estavam reivindicando essa presença, defendendo o seu lugar. E isso vai se estender em outros momentos, vai se renovar, vai se atualizar ao longo do século XIX. Se a gente dá um salto ali dessa 1835, 36, final do período regencial, atravessa essa decisão, né, que foi o tráfico, a lei que enfim, reforçaria o compromisso pela abolição do tráfico. Aliás, eu convidaria a quem nos assiste a procurar a página da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, porque no dia 4 de setembro, essa lei fez 170 anos, a lei antitráfico, né, a chamada Lei Eusébio de Queiroz, e a Rede fez uma jornada de uma semana, né, problematizando essas questões. Mas, enfim, a gente dando ainda mais um passo e chegando ali nos anos finais do século XIX, em que se dá uma intensificação da luta abolicionista, é importante que a gente perceba que o racismo, a crítica ao racismo, que já se fazia presente lá na primeira metade do século XIX, ela vai ser também atualizada nessa luta abolicionista. E aí, não é por acaso que isso é um problema tão complicado para essa engenharia de manutenção da opressão, da exclusão brasileira, que nas políticas de memória, a participação de amplos setores da população negra, incluindo abolicionistas negros de grande expressão, tudo isso ficou na chave dos coadjuvantes, das figuras de segunda, terceira, e até assim, sexta ordem, né? O fato é que essa estratégia de negar essa ação de gente negra livre, ela é fundamental para a sustentação de que não havia racismo. E não havia racismo porque nem sequer esses sujeitos negros participavam da vida social como sujeitos históricos. E isso vai fazer com que, ao chegar nesse período do pós-abolição, a semelhança do que foi feito com a população indígena no século XIX, que foi vista como uma espécie de resíduo do período colonial em vias de superação, né? A população negra vai passar a ser vista como uma espécie de resíduo indesejável do período escravista ou mesmo monárquico, né? E aí, essa política de memória, essa disputa de narrativa que tenta apresentar a República como o período da superação das exclusões, ela não vai se sustentar se nós observarmos as experiências de controle e cerceamento da cidadania impostas a essas populações indígenas e negras, né? E aí é importante, e não vai ser por acaso que muita gente vai lidar com essas memórias da escravidão da seguinte forma: e eis que vem em 1888 e a população negra desaparece da história de uma função social e passa, quando muito, a se tornar um problema social que habita favelas, manicômios, enfim, todo lugar que se associa à não cidadania. Perfeito. Ouvindo você, Flávia, nessa reconstrução do tempo, né, como você diz, com todo cuidado como historiadora, porque eu tenho que ir contando como que aconteceu, né, e eu lembrei do livro do João José dos Reis, Os Ganhadores, né, que é exatamente a greve, né, na Bahia. 1857. Por que eu estou me referindo a isso? Porque eu quero... De 1857. Oi? De 1857. Por que eu estou puxando essa conversa para que a gente já vá adentrando o século XX e para falar um pouco sobre as perspectivas, né, o Brasil em 2022? Porque se conheceu greve, o conceito, né, a forma de greve, a compreensão de greve pelo movimento sindical no século XX, né, e falando-se exatamente do anarcossindicalismo, que é um tema que eu já debati muitas outras vezes. E
o professor historiador João José dos Reis reconstitui de uma maneira extraordinária o que foi aquele movimento de greve por vários dias que paralisou a cidade, né, de Salvador, que era contra o arroxo salarial e a política fiscal que se impunha a esses ganhadores. Então, porque para ir desmistificando essa ideia também de que de uma certa passividade, né, da população negra e pobre, ex-escravizada ou escravizada, livre, não havia passividade. Havia uma luta permanente, para que a gente passe a ter uma ideia do nível de controle que o Estado brasileiro impõe às populações, que hoje, a gente, ao verificar a violência, né, nas comunidades, nas periferias, dá a sensação que é algo do presente. Não, é um controle permanente, sempre houve, e as greves, e o fato de ele chamar de greve, é o que eu acho mais importante, é porque ele atualiza o conceito por um tempo do qual as manifestações, tanto de escravizados e livres, se dava de uma maneira muito consistente numa cidade como a de Salvador, e assim aconteceu em vários outros lugares, como Rio de Janeiro e tantas outras províncias e capitais. Agora, eu acho que a gente poderia, Flávio, talvez conversar um pouco, pensando o seguinte: as manifestações, né, do Grito dos Excluídos, ela é puxada muito pela Igreja Católica, né, em todo o Brasil. E não por acaso aquela que foi parte constitutiva exatamente da escravidão lá, né, na sua origem também, né? Então, o Grito dos Excluídos, atualizado, pensado nessa manifestação febril no 7 de setembro, que organiza todos os movimentos sociais, movimentos populares, sindical, né? São manifestações importantíssimas, justamente porque volta à memória daquilo que foi a independência em 1822, mas eu penso que a gente pode também ir atualizando e pensando o nosso momento histórico, né, em particular a partir de 1995, quando a gente tem uma manifestação extraordinária, mais uma vez, da população negra e das militâncias negras, que foi a marcha, né, de 1995, Zumbi dos Palmares, né? A marcha, ela é um marco muito importante para que a gente pense, do ponto de vista contemporâneo, essa memória mais próxima, né, do ponto de vista da gente conseguir conectar com as conquistas que nós tivemos e aonde chegamos e para onde é possível a gente projetar aquilo que o movimento social acumulou, exatamente trazendo essa memória ancestral de luta, mas nunca deixando de levar em consideração aquilo que é fundamental, pensar que as conquistas da população negra, as conquistas, mesmo em alguns governos mais episódicas, ainda estão muito distantes daquilo que possa atender justamente a cidadania mais plena. Como diria o Milton Santos, falou muitas vezes, os cidadãos negros no Brasil querem ser cidadãos, né? E a cidadania que se distancia sempre da população negra, ela não está segura para o 2022, né? Quando a gente olha esse cenário atualizado. Mas eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco agora, linkando exatamente essas lutas que a gente teve, sobretudo a partir dos anos 70, né? E que passaram a se manifestar de uma forma mais ampla, né, pelos movimentos chamado Grito dos Excluídos, que faz parte do nosso tema, mas que a gente pudesse localizar nessa grande manifestação nacional que foi a Marcha Zumbi dos Palmares, em Brasília, onde reuniu quase mais de 30 mil militantes e de todas as organizações populares, mas protagonizados, sobretudo, por mulheres e homens militantes negros. Uhum. Acho que você levanta algo muito importante. Você chama pela greve de 1857, mas é importante, ainda mais que a gente está aqui na TV PT,
que a gente lembre que entre aqueles que fundaram os primeiros partidos socialistas, as ações de partidos operários, a formação dos primeiros sindicatos no Brasil, se a gente observar as experiências do Rio de Janeiro, muitas dessas pessoas foram negras, né? Homens negros como Gustavo de Lacerda, Vicente de Souza, uma série de outros, né? Enfim, que a gente teria que, de fato, reconhecer para entender a história do movimento de trabalhadores no Brasil. Porque, assim, a gente está num país de maioria negra, né? Só que a gente tem a dificuldade de suspeitar onde essas pessoas estiveram, se fizeram presentes. E, de fato, a população negra, como as pesquisas têm demonstrado, esses indivíduos fizeram esforços para justamente defender a sua existência. Não é por acaso, né? Você falou da SPD, da greve, eu lembrei de uma outra organização que antecede essa própria greve, que é a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que recentemente tem sido analisada por um historiador também lá da Bahia, chamado Lucas de Campos, em que essa atuação, inclusive disputando os sentidos do trabalho, do direito à cidade, isso tudo vai sendo processado, e essa organização hoje, ela, a despeito das mudanças ao longo do tempo, ela completa 188 anos, né? E aí, se a gente pega esses esforços de politização da raça, de defesa da integridade da população negra, e vê que, bom, a SPD tem 188 anos. Se a gente pega o perfil dos trabalhadores, a gente sabe que o trabalhador brasileiro é majoritariamente negro, né? Não é de assustar, então, que a gente tenha esse protagonismo, né, reivindicado pelo movimento negro, né, justamente no sentido de... aquilo, o título da marcha em 95, a gente já tinha tido uma marcha em 1988, né, a marcha da falsa abolição, etc. Em 95, não tem um vazio entre 88 e 95, mas em 95 a gente tem a marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo e pelo direito à vida, né? Porque, antes de mais nada, a luta da população negra é pela garantia da sua existência. É isso que faz com que, ao longo desses últimos 40 anos, organizações como o Movimento Negro Unificado tenham lançado uma campanha de basta a violência racial, porque o racismo mata. O racismo tem gerado no Brasil estatísticas de genocídio, que afeta, sobretudo, jovens negros, jovens do sexo masculino, né? Jovens negros do sexo masculino. Tudo isso nos leva, então, ao desafio de entender que esse sujeito político, esse sujeito histórico, chamado população negra, ele tem contribuído para expectativas, projeções democráticas de Brasil, ainda que até mesmo setores progressistas não tenham habilidade de nos reconhecer. Porque isso diz de uma fratura, de uma lacuna estruturante do modo do Brasil pensar a si mesmo. O Brasil não sabe ainda, né, pensar a si mesmo considerando o racismo como definidor da sua sociabilidade. Apesar disso, essa população negra tem estabelecido estratégias, tecnologias de sobrevivência e defesa da vida que faz com que, a despeito de tantos projetos de branqueamento, eugenistas, etc. e tal, a gente ainda siga tornando possível a afirmação de que o Brasil é o país com a maior população negra fora da África, né, do continente africano, né? E aí importa que a gente desenvolva sensibilidade para entender como esse sujeito político, que parece que não tem
não responde aos scripts, foi capaz de promover uma alteração profunda, tem promovido uma alteração profunda do modo como o Brasil pensa a si mesmo. Hoje em dia, quando a gente discute exclusão, não é mais possível ignorar o impacto do racismo, né? E aí, eu assisti ontem a fala do presidente Lula, algo que, a despeito de ser óbvio, não era vocalizado. E em vários momentos do discurso ontem, ele fala do quanto que essa maioria populacional brasileira tem sido afetada, violentada por dinâmicas de reedição de práticas tranquilamente excludentes no modo de fazer a gestão do Estado brasileiro. Perfeito, Flávia. Nós teremos exatamente 10 minutos, né, para finalizar o nosso diálogo, a nossa conversa. Eu queria agora abrir o nosso último comentários acerca das perspectivas, né? Eu tive o prazer de participar, enquanto secretário executivo na CEPIR, à época, de um projeto que estava sendo desenhado naquele sonho, né, quase que mitológico que nós tínhamos, de que o Brasil, de fato, estava mudando, né? O Brasil poderia ter um bicentenário em 2022, grandioso, né, repleto de conquistas, e que a sua marca mais profunda de desigualdade, que é justamente a desigualdade racial, ela pudesse estar equacionada em outras perspectivas. Então, nós construímos um desenho metodológico que foi orientado e coordenado pelo ministro à época, Samuel Pinheiro, que era da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que pudesse alcançar uma outra perspectiva mundo das Américas, mas sobretudo do Brasil, onde nós tínhamos a nossa capacidade de governabilidade, alcançar. Eu vou ler algumas metas que estavam sendo desenhadas, né? Primeiro, compreendendo que a sociedade brasileira é multirracial, né, e multicultural. Quer dizer, tendo isso como conceito fundante, não mais uma sociedade violenta, excludente e autoritária, né, e eurocêntrica, né? Então, se buscava enxergar uma outra perspectiva. Se pretendia como metas para o Plano Brasil 2022 que nós atingíssemos a igualdade racial entre negros e brancos. Pretendia-se que nós pudéssemos eliminar o diferencial da mortalidade infantil e da juventude entre negros e brancos. Nós pretendíamos triplicar o número de estudantes negros nas universidades. A gente deu passos com as ações afirmativas, né, mas ainda insuficientes. Assegurar a igualdade de participação de negros e brancos nas instâncias mais elevadas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né? E algo que sempre foi muito caro e que vem exatamente desde o século XVI, XVII, assim por diante, que era a titulação de 100% das comunidades quilombolas, que nós temos mais de 4.000 comunidades quilombolas e não titulamos 300 comunidades ainda. Quer dizer, então, esse olhar para 2022 e 2008, né, que a gente estava olhando uma perspectiva daquilo que vinha se construindo, das possibilidades concretas num ambiente de conjuntura e de cenários, né? O que a gente tem hoje, em 2020? Né? Nós temos um mundo mais autoritário, um mundo mais desigual, a concentração da renda superior ao que nós tínhamos no passado. Nós temos, é bem verdade, uma crise sanitária da qual não estava no cenário, mas ao acontecer a crise sanitária, né, e o Covid-19, emergiu a profundidade das desigualdades, né, e, portanto, aquilo que se desejava, aquilo que parecia ser um sonho possível, ele piorou. Nós voltamos, retroagimos em algumas políticas ao século XIX, né, e talvez algumas outras políticas a gente tem que reconstruí-las na sua integridade. Então nós temos um cenário muito difícil
para pensar o bicentenário do 2022, né? Nós que ainda temos força, né, espero que quem esteja nos acompanhando comungue dessa ideia de que nós podemos inverter um pouco as lógicas, né, da dominação, porque eu tenho muita convicção de que nós estamos disputando dois projetos de Brasil. Um projeto do qual nós mantivemos com os excluídos, mas sempre vivos, construindo. E um projeto de dominação que encapsulou uma parte muito grande da sociedade brasileira, que mesmo reconhecendo o racismo como algo impeditivo, é a nossa trava para o desenvolvimento, ainda não compreendeu que a nação só dará este passo se a gente desobstruir, né, as válvulas que impedem, né, o crescimento e o desenvolvimento do país. Não é as grandes conquistas que o movimento negro alcançou, uma delas é incontornável e não tem volta. Se constituímos numa maioria no país. E essa maioria não pode ser discursada como minoria. Ela precisa ser maioria. E para ser uma maioria, nós precisamos verificar isso que você falava também, Fábio, que o projeto de desenvolvimento de nação foram feitos também por nós, né? E isso é decisivo para que a gente possa enxergar o bicentenário numa outra perspectiva. Estará em disputa exatamente em 2022 dois projetos, né? Um em curso que nos leva à escuridão do ponto de vista histórico, do ponto de vista, inclusive, das condições e possibilidades de vida. E o outro que nos levará com possibilidade de fazer com que a população participe, seja ativa e que as forças populares deem conta, né, daquilo que trazem ao longo desse tempo como força viva de uma utopia que se realizaria, do nosso ponto de vista, em 2008, talvez mais aproximado em 2022, né? E que hoje, em 2020, a gente está vendo que as possibilidades são muito difíceis. No entanto, 2022 novamente estará sendo disputado um projeto de nação. E esse projeto de nação tem muito a ver com tudo o que nós conversamos e discutimos aqui sobre a independência em 2022. Os malefícios dela, né, os mitos fundantes que permanecem, de um certo modo, ainda muito vivos, e sobretudo nesse tempo de governo que estamos atravessando, o governo Bolsonaro, ele está sendo revivido, onde negros, mulheres, indígenas são tratados como, ou piores do que foram já tratados em tempos passados, né? E 2022, a opção do projeto de 1822 foi da exclusão. O projeto de 2018 também é da exclusão. Nós precisamos colocar no lugar novamente o projeto de 2022. Eu passo para ti, para esses nossos minutos finais. Tá? Não, eu só gostaria de pontuar que, em termos de construção de futuro, é importante que a gente não caia na cilada de pensar esse 2022 numa chave ufanista ingênua, porque isso, no sentido de simplesmente louvar, como se não houvesse tensionamentos ao longo da nossa existência como nação, é legitimar todo esse repertório de violências. A gente não pode simplificar, independentemente do espectro político, né? 2022 é uma oportunidade para que a gente passe a limpo a história do Brasil, no sentido de que, não, lamentavelmente, a despeito das nossas boas intenções, nós não somos uma nação em que possa ser dito que há uma democracia racial, né? Infelizmente não é, mas isso não significa que nós temos um apelo à preservação da desigualdade. O que é preciso é, então, olhar para esse passado, pensar esses 200 anos de nação brasileira na perspectiva de construção de um país que seja de fato para todos, porque, como colocou a Coalizão Negra por Direitos, com racismo não há democracia.
né? E aí a gente precisa, então, olhar com tranquilidade e, ao mesmo tempo, com uma coragem que nos vai ser indispensável para encarar os próximos anos de reconstrução de um projeto que, de fato, se queira inclusivo, um projeto de Brasil em que todos e todas as brasileiras e todes caibam, né, nesse projeto, que sejam atendidos na sua dignidade cidadã. É preciso reivindicar os significados da cidadania naquilo que isso tem de positivo. Caso contrário, a gente vai perder uma grande oportunidade histórica, porque nesses momentos de tensionamento, eu entendo que eles são também oportunidades de catalisação de mudanças, né? Eu acho que isso está... Maravilha. Maravilha, Flávio, está chegando ao final. Foi um prazer conversar contigo, esse diálogo fecundo que nós conseguimos estabelecer, e tenho certeza que a gente vai continuar caminhando juntos para fazer o que precisamos fazer até 2022 e seguindo em diante. Você pode dar o seu recado final? Um grande abraço. É isso, eu agradeço, foi muito bom conversar contigo nessa noite, e que a gente siga construindo, vamos lá fazer o que será, né? Que a gente seja capaz de não desistir, de fazer esse país um país justo e digno para todos e todas e todes. Obrigada. Obrigado.